Ruas de Fogo. Bora voltar a falar de clássicos dos anos 80. Hoje é dia de Ruas de Fogo de 1984. Ruas de Fogo foi escrito e dirigido por Walter Hill, que é um cara que fez um certo sucesso em filmes de ação no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Ele fez Warriors, 48 Horas, A Encruzilhada, Inferno Vermelho. Walter Hill declarou que quando ele era adolescente, ele imaginou que seria um filme perfeito, com todos os elementos que ele queria naquela época, que seriam carros customizados, beijos na chuva, neon, trens à noite, perseguição em alta velocidade, burburinhos, estrelas do rock, motocicletas, piadas em situações difíceis, jaquetas de couro e questões de honra. E assim, ele resolveu criar uma fábula que é o Ruas de Fogo. O filme é de 84. Segundo o IMDb, ele foi lançado aqui no Brasil em setembro de 84. Eu não lembro de ter visto isso no cinema, o que é estranho, porque nessa época eu via tudo no cinema. Tinha muito menos filmes do que tem hoje em dia, então era fácil a gente acompanhar. Eu desconfio, mas é chute meu, que devia ser um filme com censura de 16 anos, e na época eu tinha 13. Então, de repente, eu não pude ver por causa disso. Mas acabou que eu vi em VHS na segunda metade dos anos 80. Antes de entrar no filme, uma curiosidade. Paul McCartney tinha dito na época que queria fazer um filme. Então, escreveram o roteiro pensando no Paul McCartney para o papel principal. Só que acabou que o Paul McCartney desistiu dessa ideia de fazer outro filme e escreveu o próprio roteiro, que virou o filme Mande Lembranças para Broad Street, que também foi lançado em 1984. Aí, sem o Paul McCartney, resolveram reescrever o roteiro e adaptar para uma mulher no papel principal. Vamos ao filme? Ruas de Fogo começa muito bem. Logo no início, antes dos créditos, a gente lê na tela uma fábula rock and roll. Ou seja, você não precisa se preocupar com onde se passa, quando se passa. Você não precisa se preocupar com alguns detalhes realísticos. É uma fábula. O próprio visual do filme, ele confunde um pouco, porque tem muita coisa com cara de anos 80, mas ao mesmo tempo tem muita coisa com cara de anos 50, com cara de rockabilly. E o visual desse filme é muito legal. Eu adoro rua molhada, com neon no fundo. Cara, o visual é muito, muito legal. Fotografia do Andrew Laszlo. E logo começa o show com uma das músicas mais famosas do filme, que é Nowhere Fast. Nowhere Fast teve algum sucesso aqui no Brasil, mas não tocou tanto quanto outras músicas de filmes de estilos semelhantes, tipo Time of My Life do Dirty Dancing ou Footloose do filme Footloose. Quem aparece cantando na tela é Diane Lane. Ela tinha 19 anos na época do filme. O roteiro foi escrito pensando numa atriz de 28, mas a Diane Lane convenceu, apesar de ser novinha. Ela não era estreante, ela já tinha feito alguns filmes. Inclusive, no ano anterior, ela tinha feito Vidas Sem Rumo e O Selvagem na Motocicleta, ambos dirigidos por Francis Ford Coppola. Mas a voz não é dela. Ela está dublando Laurie Sargent, que não aparece no filme. Agora, uma curiosidade legal. A Laurie Sargent tinha uma banda chamada Face to Face, que não fez sucesso. Mas os companheiros dela do Face to Face são os músicos que estão com a Diane Lane no palco. Eu achei isso uma ideia muito legal, porque eu, como músico, eu gosto de ver quando o ator está tocando bem, quando ele está fingindo que está tocando o instrumento direito. Então, você colocar uns músicos para fazer isso foi legal. Os caras têm presença de palco, os caras estão tocando os instrumentos. Bacana isso. O número musical é muito bom e no fim da música, uma gangue de motoqueiros invade o palco e sequestra a cantora. E aí você tem perseguição de moto e de carro. Ou seja, em menos de 10 minutos de filme você tem o visual legal, você tem número musical, você tem perseguição de moto e carro. Cara, esse filme começa muito bem. Até entrar o ator principal. Alguma coisa tinha que atrapalhar. E aí a gente conhece o Tom Cody, que é o protagonista, protagonizado pelo Michael Paré. Eu não sei se é Michael Paré, se é Michael Paré, se é Michel Paré. É um cara que ele é tão ruim que ele teve alguns papéis nessa época, mas ele nunca. A carreira dele nunca deslanchou, então ninguém ouviu falar dele mais. Pra ver como é que ele é um cara irrelevante, quando eu fui rever Ruas de Fogo, eu tinha na memória que era o Eric Roberts no papel. A cena que Tom Cody aparece não é uma cena tão ruim, é uma cena que ele mostra que ele é durão e que ele briga com várias pessoas e tal. Então isso é pra mostrar que aquele personagem é o personagem durão que a gente precisa encontrar no filme. A gente também conhece a McCoy, que é a pessoa que vira a ajudante do Tom Cody, que é a Amy Madigan. É uma curiosidade, esse papel foi escrito por um homem latino e tinham pensado no Edward James Olmos, que é a dama do Battlestar Galactica.
Mas assim, não pensa na dama, pensa no Edward James Olmos do Blade Runner, que é de um pouco antes, né? Mas acabou que a Amy Madigan, que tinha sido convidada para ser a irmã do Tom Cole, ela leu o roteiro e disse: "Eu quero esse papel, adapta para mim." E adaptaram para transformar para uma mulher naquele papel. A gente também vê o Rick Moranis. É legal ver o Rick Moranis aqui porque ele tá diferente do papel de loser que ele fazia sempre. Ele tá um cara mais sério, mais mal-humorado. Mas a dinâmica dele com o Michael Paré é horrorosa. Michael Paré declarou, anos depois, que ele tinha vontade de brigar com o Rick Moranis durante as filmagens. O clima não era legal. E aí começa uma situação que eu acho que eu até, ok, eu entendo que seria uma fábula, então a gente não precisa pensar em coisas muito realísticas, mas começa uma situação que me incomoda um pouco, que é o Tom Cole vai invadir lá o lugar onde ficam os vilões todos, os motoqueiros todos, e ele tá com uma arma e ele diz: "Eu tenho a arma, então vocês não podem fazer nada." E aí você pensa que é um ambiente onde não existem armas, mas no fim do filme aparecem centenas de armas. Todo mundo tem uma arma em casa, todo mundo tem uma arma. E por que que nessa cena. Ok, eu entendo que o filme queria mostrar que ele é durão e que ele sozinho vai e tal, mas eu achei que ele chegar lá só com. Olha só, eu tenho uma arma, então agora façam tudo que eu estou mandando. Não funcionou muito bem. Ainda dentro da mesma reclamação, a McCoy entra com um revólver e ninguém reage. Mas ok, chega. A cena musical no Battery, que é esse local onde eles vão encontrar os vilões, é uma banda de rockabilly chamada The Blasters. E a dançarina é a Marine Jahan, não sei como se pronuncia isso, mas ela era famosa por ter sido a dublê da Jennifer Beals em Flashdance. Ah, esqueci de uma coisa. Olha a cara do William Dafoe novinho. Eu achava que ele era feio hoje em dia. Cara, ele novo era bem mais feio. Grande ator, mas muito feio. Eu acho que o roteiro podia ter sido revisado em dois momentos que aparecem pouco depois. Um deles é a entrada no ônibus dos Sorels, que ficou meio. Não precisava ter sido daquele jeito e não achei. Achei meio forçado. É a mesma coisa do: olha só, eu tenho uma arma, então agora você. Sabe? Podia ser melhor, sabe? A mesma coisa eu falo sobre a personagem da Elizabeth Daily, que também ela aparece do nada e passa a seguir a galera. Ok. É uma fábula, deixa pra lá. Agora, a cena que aparece pouco depois não tem muito sentido, que é quando eles são abordados por policiais e rendem os policiais e explodem os carros de polícia. Isso não faz muito sentido, principalmente porque logo depois eles estão indo, eles saem dessa cena onde eles destroem carros de polícia para ir para uma delegacia de polícia para dizer: olha só, a gente trouxe a Ellen Amy, a gente libertou ela. Tudo bem, a gente vê que os guardas têm uniformes diferentes, então são guardas diferentes. Mas, cara, é tudo policial, sabe? Não faz sentido isso. Não faz sentido você atacar uma força policial para depois a polícia continuar do seu lado. Aí o Raven, que é o William Dafoe, ele vem negociar com a polícia que ele quer brigar e tal. Isso não faz sentido no mundo real, mas faz sentido no mundo de fábula. Até aí, ok. Agora, pouco depois disso, tem uma cena que não faz sentido no mundo real, não faz sentido no mundo de fábula, não faz sentido em ocasião nenhuma. Tom Cole, meu amigo, a gente precisa conversar. Não se bate em mulher. Você pode conversar com ela. Você tem milhões de maneiras de se negociar uma situação, mas você não bate numa mulher e nocauteia ela para deixar ela fora do que você quer fazer. Eu lembro que eu vi essa cena ainda nos anos 80 e eu fiquei chocado. E olha que nos 80 a gente aceitava um monte de coisa que hoje em dia a gente sabe que tá errada, sabe? Naquela época já era errado. Hoje em dia você vê uma cena onde o cara diz: olha só, agora você vai ficar aqui e pá! Dá um soco na cara dela. Cara, essa cena não faz o menor sentido.
Não dá. A luta final é longa e é uma boa luta. Tá, a gente tem que pensar na época que foi feita, tá? Eu prefiro muito mais as lutas de hoje em dia, de filmes como John Wick, Anônimo, Atômica. Gosto dessas lutas mais realísticas. Mas é bacana, é uma luta bem feita. Segundo o que está no IMDb, demorou 4 semanas para filmar, 2 semanas com os dois atores principais e mais 2 semanas com os dublês. E é uma cena bacana, é uma luta longa e bem feita, bem filmada. No fim, a gente vê o mocinho indo embora enquanto a mocinha está no palco cantando. Não é um final romântico, mas para mim é um final feliz, porque afinal ele bate nela. Então ela vai ficar longe do agressor. Então é um final feliz, pelo menos na minha opinião. Sobre o elenco. Michael Paré é um ator muito, muito ruim. Ele segue a escola de atuação Cigano Igor. Cara, ele é péssimo. Toda vez que ele está em tela, atrapalha o filme. Ele só sabe fazer uma cara e tem zero carisma. Tanto que o cara tá aí até hoje e nunca fez sucesso. Eu dei uma olhada no IMDb dele. Só em 2021 ele tem 8 filmes lançados, 14 filmes sendo finalizados ou em pós-produção, e ela tá filmando mais 4. Ou seja, o cara tá aí trabalhando, mas ele é tão ruim que ele vai continuar irrelevante. Já a Diane Lane, ela é o oposto. Né? Ela já tinha uma carreira melhor do que todo. Os 2 filmes que ela fez antes são melhores do que toda a carreira do Michael Paré. Mas ela fez muita coisa conhecida depois. Fez Cotton Club, Chaplin, Jack, Mar em Fúria. Ela chegou a ser indicada ao Oscar por Infidelidade. Ela tá aí até hoje. Ela fez a mãe do Super-Homem no Batman vs Superman e no Liga da Justiça. William Dafoe é outro nome que também cresceu muito depois de Ruas de Fogo. Só nos anos seguintes ele fez Platoon, A Última Tentação de Cristo, Nascido em 4 de Julho, Cry Baby, Coração Selvagem. O cara tem papéis na DC e na Marvel. Ele tá no Aquaman e no Homem-Aranha. E ele já foi indicado ao Oscar 4 vezes. Grande ator. Rick Moranis teve vários filmes de sucesso também, depois de Ruas de Fogo. Ele fez A Pequena Loja dos Horrores, que é um dos meus favoritos. Sou fã do Rick Moranis por causa disso. Fez Spaceballs, Querido Encolher as Crianças, Caça-Fantasmas, Flintstones. Ele meio que se aposentou nos anos 90, depois que a esposa dele faleceu, ele se afastou um pouco dos filmes, então ele tem uma carreira que quase não faz nada hoje em dia. A Amy Madigan chegou a ser indicada ao Oscar 2 anos depois, por 2 vezes na vida, mas eu vou confessar que eu não lembro dela em nenhum outro filme. Já o Bill Paxton, que aqui faz um papel bem secundário, ele fez muita coisa conhecida. É aquele cara que está em muitos filmes que fizeram sucesso. Tipo Aliens, Twister, Apollo 13, Titanic, Um Plano Simples. Rick Rossovich também esteve em vários filmes conhecidos, mas sempre em papéis menores, e eu também não lembro dele em nenhum outro papel marcante. Então é isso, mais um vídeo falando de clássicos dos anos 80. Vou fazer uma playlist junto do meu vídeo do Flash Gordon. E agora eu preciso pensar num terceiro filme para essa playlist. Você quer me ajudar? Escreve aqui embaixo qual filme que você acha que seria legal a gente analisar. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like se você gostou disso. Até a próxima, valeu!